Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma live do Crypto Club, segunda começando pesada, gigante, poderia dizer assim. E como a gente sempre fala aqui, né? Dump de segunda-feira geralmente dá uma semana positiva. E foi exatamente isso que aconteceu na semana passada. Bitcoin agora ali na faixa dos 89, 90 mil, segurando forte. E hoje, galera, hoje a gente vai ter simplesmente uma das semanas mais importantes do mercado do ano inteiro para a cripto e para o mercado financeiro tradicional também. Então já prepara o caderno, porque isso aqui vai te ajudar a não ser pego pela manipulação, a grande manipulação, ou a modalidade Pac-Man, como alguns dos nossos colegas aqui do nosso canal falam. Então vamos lá, fica preparado aí, pega o caderninho e vamos que vamos. E para quem está chegando agora, esse aqui é o Crypto Club, o canal que a gente que vai do macro ao micro, sem enrolação, trazendo notícias, análises, dominância, volume real, hitmap de liquidações e no final ainda nossos trades para a semana ou para o dia. Então se você curte esse formato técnico e direto ao ponto, já deixa o like, ativa o sininho e já espalha esse vídeo aí para a galera que tem interesse também. Isso ajuda bastante a gente no nosso trabalho, no nosso projeto. Hoje eu tô aqui com meu amigo Marcelo. Trazer ele aqui. Fala, Marcelo, tudo bom? Fala, Thiago. Tudo jóia? Tudo beleza, tudo beleza. E aí, o que é que você trouxe de notícias hoje aí pra gente? Hoje notícia tá quente, meu amigo. Tá quente demais notícia. Deixei aqui no Hitmap, mas não vou começar por ele não. Vou começar aqui pelo calendário da semana, né? Vamos começar com as bombas da semana. Se liga nisso aqui que o The Cabice Letter, que é um Twitter que eu sigo bastante, pessoal de respeito, uma galera de economista que já segue o mercado há muito tempo, ele já deixou aí claro, né? Tem os job holds, job opening na terça-feira, decisão de juros do Fed na quarta-feira, Jerome Powell falando logo depois na conferência do FOMC, e o relatório da OPEC na quinta-feira, se eu não me engano tem mais alguma coisa junto aí, o Jobless Claim na quinta, e ainda o leilão do bonde de 30 anos também na quinta-feira. Ou seja, é literalmente uma semana montada para quebrar índice se quebrar trader despreparado. Tem tudo aí, pessoal. Liquidez, juros, energia, bonds, emprego, tudo no mesmo pacote. E o detalhe mais importante que o Cabice deixou bem claro aí, né? O terceiro corte da taxa de juros em 2025 vem agora. E isso, meus amigos, muda tudo em termos de fluxo para o Bitcoin. Isso aí realmente vai ser então uma semana muito importante para a cripto e subsequente para o nosso grande vovô aí, pioneiro de todas as criptos, o Bitcoin. Vamos aqui para Michael Saylor, né? Esse cara sempre... Eu tenho um feeling aí, viu? O que vai acontecer de fato, isso aí são cenas, né, para os próximos capítulos e acredito que as respostas não virão nessa semana. Mas que isso daí vai gerar volatilidade e que vai dar muito trade, isso eu não tenho dúvida. Pra gente. Exatamente, é o que interessa pra gente, né? Então a gente tem que estar sempre bem preparado agora, porque essa semana, a semana que vem antes da notícia, tem muita volatilidade. E isso, para os preparados, é muito interessante. Eu vejo dessa maneira. Mas vamos adiantando aqui, ó. A gente vê com o Michael Saylor, essa daí para mim é a mais bombástica do dia. Michael Saylor anunciou que amanhã entra com 900 milhões de dólares em Bitcoin. O que é que isso significa para a gente, investidores e day traders e swing traders? Primeiro, isso manda sinal para a instituição, isso muda a narrativa e ainda mexe com a liquidez, porque o mercado sempre tenta ele sempre tenta buscar esse tipo de movimento. E sim, vocês sabem, antes de Saylor comprar, geralmente vem aquela arrumadinha na liquidez. Talvez o que a gente está vendo hoje, né? Esse dumpzinho básico antes de entrar e seguir a tendência ou dar um movimento real. Então, muito cuidado com pavios hoje e amanhã. Viu? Depois disso aqui, a gente tem o FOMC, o Fed, que agora, essa para mim é uma notícia boa, né? O Fed está começando a comprar. Vamos do começo, né? Agora o ponto mais importante da semana, que é o Fed na quarta-feira, e a minha visão é que o Fed vem com corte e provavelmente vai levantar uma bandeira para um novo tipo de quantitative easing.
Ele não vai declarar o quantitative easing como a mudança da política monetária. Ele vai dar um outro nome com menos alarde para fazer de uma maneira mais sorrateira, onde só as pessoas que estão lá no topo estão realmente inteirados e sabendo da notícia, o que vai acontecer, e vão poder investir adequadamente, né? Mas eu acredito que tem essas duas notícias positivas para o mercado de risco, que é o corte da taxa de juros de 0,25 ou 0,50, o terceiro corte desse ano, o mais importante, acredito, para finalizar o ano com chave de ouro, a mudança da política monetária do quantitative tightening para o quantitative easing, certo? E seguindo a isso, né, tem até essa notícia aqui, que é 87% de chances de a gente ter 25% pelo menos de taxa de corte na quarta-feira. E essa notícia é interessante porque ele está começando, a partir de janeiro, o Fed a comprar a dívida americana, 45 bilhões em debts every month, então todos os meses. Então, realmente, isso pode dar uma disparada, né? Pode dar uma melhorada no cenário da economia, que eu, particularmente, estava vendo em 2026 com um ano de recessão profunda. Eu acho que pode ter no primeiro 3 meses ou até até os primeiros 6 meses, a gente pode ver uma reação aí do mercado, certo? Seguido de um dump e uma crise mais aprofundada no final do ano. Fora isso, a gente pula aqui para os indicadores do dia, que vem o heatmap, né? Agora vamos para o que interessa, que os indicadores que mostram a verdade do mercado, né? Começando com o heatmap. Turma que está fazendo long aí está tomando prejuízo, né? No mercado é que nesse exato momento estamos passando por um pouco de fraqueza, né? Exato. Uma que estava alongando, acreditando numa esticada mais forte do mercado, está tomando um prejuízozinho aí. Exato. E está tomando, a gente pode ver isso até na carta térmica, que eu vou botar para vocês daqui a pouco. Mas antes de botar essa carta térmica, eu vou lhe dizer que ontem, né, no domingo, eu estava observando bastante aqui o Liquidation Heatmap. E só ontem, no domingo, 175 milhões de dólares foram liquidados, dos quais 100 milhões foram em longs e 75 foram em shorts. Para você ver que o mercado ele não muda, ele é sempre a mesma coisa, né? O bom e velho, ou seja, o mercado fazendo o básico, buscando liquidez. Nada mudou, o mercado não é parceiro de ninguém, só da liquidez. Então anota isso aí, pessoal. Essa semana vai ter manipulação pesada, especialmente antes do Fed, quarta-feira. Você falou uma coisa interessante aí, ó, que eu acho que a gente pode trazer uma visão aqui para a turma, que é o seguinte: aparentemente, a gente acompanhando o gráfico do Bitcoin, a gente percebe que o Bitcoin ele está meio que num canal, né? Um canal ali de alta. E o que a gente consegue perceber, na verdade, é que ele está num processo de lateralização em canal, e nesse processo de lateralização em canal está explícito aí a troca de mãos, né? Em cima dessas liquidações aí. Você vê que tem, de certa forma, um certo equilíbrio nas liquidações. Em algum momento, os shorters estão sendo mais liquidados, em outros momentos, a turma que está alongando está sendo mais liquidado, mas ao longo aí do mês passado e desse mês, está perceptível aí que a gente está passando por uma troca de mãos, né? O mercado está trocando de mão. E quando a gente sabe que quando o mercado está trocando de mão, a gente tem que ficar bastante atento qual o desfecho que isso vai ter, porque pode ser um desfecho positivo, isso pode estar sendo uma acumulação, e as criptomoedas podem voltar a subir, né? Ou isso pode ser negativo e, de fato, a gente começar a ver uma derrocada mais forte, né? Cada vez mais forte das criptomoedas. Excelente. Mas vamos lá. Nesse momento, Marcelo, porque a gente não pode realmente descartar essa possibilidade. Concordo plenamente com você e acho que o que eu acredito é um alívio até o presente momento, e depois, junto com volume, análise técnica, a gente vai entender realmente para onde é que ele vai. Mas não podemos descartar as duas possibilidades: o cenário que pode subir, o cenário que... Três, né? O cenário que pode subir, o cenário que pode lateralizar por um tempo maior e o cenário que pode ser também a grande queda. Então, a gente tá, não vou dizer careca de saber, né, Thiago? Mas vamos lá, cabeludo de saber
que numa semana com muita volatilidade e às vezes com notícias positivas, o mercado ele responde de uma forma completamente contrária. Então, não podemos descartar isso, né? Às vezes ele causa um efeito contrário e a gente só vê posteriormente o resultado daquela notícia, né? Excelente. Então, voltando aqui, só para vocês verem o Liquidation Heatmap, a gente está com a semana do jeito que a gente está falando desde o começo, uma semana bem volátil, no qual eu estou vendo essa faixa aqui entre 93 até 88, vocês quiserem ser mais conservadores, colocaria até 87. Então, o Bitcoin ele tem muita zona de liquidez aqui forte, a gente tem muita captação de capital e o mercado adora isso, liquidez. Então é ficar preparado. O Fear and Greed, que estava 24 na semana passada, tá meio errado. Eu acho que ele estava um pouquinho mais alto na semana passada. A gente tá vendo picos em dia 28 aqui no dia 30 de novembro e picos de 28 no dia 3 de dezembro e no dia 5 de dezembro também 28. Então agora voltamos ao extremo medo. A gente tinha saído desse extremo medo, estava na zona de medo e voltamos, significando o seguinte: o pessoal ainda está aí já há um certo tempo um certo medo de investir em ativos de risco, como esse aqui é o Fear and Greed do Bitcoin, então o pessoal tem medo de investir diretamente no Bitcoin. Mas vamos lá, vamos para o que interessa, porque senão a gente fica muito no blá 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 e acaba esquecendo de mostrar o que interessa, que são os gráficos, né? Vamos mudar aqui agora, vamos para a tríade, né? Vamos olhar agora a tríade da dominância, que é o total, que mostra se o dinheiro está entrando ou saindo do mercado, a dominância do Bitcoin, que é se o Bitcoin está puxando o mercado, ou se ele, na verdade, não está puxando, são as altas, e o SDTD, que, né, mostra o medo e a proteção. Essa combinação, principalmente com o FOMC essa semana, é obrigatória para entender o movimento geral realmente do mercado. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que cada um tá dizendo. Vamos lá, Marcelo? Eu vou dividir sua tela aqui, você vai começar com a dominância com total, eu acharia que seria mais até adequado começar. Eu tô com total aqui, vamos começar por total pra gente ver? É porque a gente vai assim naquela ordem cronológica, eu não dividi ainda não, mas só para conversando um pouco com você. A gente vai naquela ordem cronológica, começa com total, BTC e depois cai para a dominância do SDT, ou pode até fazer o SDT em si. Mas vamos lá. Vamos lá. Foi. Pois é, Thiago, eu estou com um gráfico semanal aqui do total e o que eu queria pontuar aqui é o seguinte: esse pavio aqui, ó, esse candle aqui, ó, no total, ele mostra uma grande indecisão ainda, né? Um grande equilíbrio e uma grande indecisão ainda. Você vê que o preço ele veio, buscou níveis mais abaixo, foi acima, mas ele fecha praticamente que no mesmo ponto em que ele abriu. Então, assim, todo mundo que estava aí eufórico, aguardando uma reação frente a esse movimento aqui de queda e que travou o preço e que talvez isso aqui agora fosse o ponto, certo? Não é bem isso que a gente está vendo, principalmente, né, com essa semana que se passou aí. Então, o equilíbrio ainda é forte entre os compradores e os vendedores. Não temos, né, muito assim a comemorar com relação a chegamos num fundo no market cap de todas as criptomoedas e agora vamos nos preparar para uma subida. Não é bem isso. A gente tem que ter em mente que existe uma faixa aqui, ó, que é uma faixa que hoje ela é resistência para a gente. O ideal era que o preço viesse para cá, que o market cap, digamos assim, total aí, né, market cap, ele tivesse já acima, né, aqui, nesse ponto aqui, já tornando essa faixa aí como suporte. Enquanto ele não acontece isso, a gente tem que ficar atento. Esse é meu feeling, tá? Pensando no macro do macro aí. Quando a gente vem para o dia, a gente vai observar
a mesma coisa. Você vai ver que a gente teve uma parada, existe aquele canal, né, que a gente estava comentando, Thiago, até ali no processo ali de leitura do liquidation com relação aos trades, existe esse canal aqui, ó, que ele está ascendente, mas isso aqui não está fazendo com que o preço escale, está fazendo com que o preço ele ande muito mais de lado do que qualquer outra coisa, né? Você vê que o preço ele está mais ou menos comprimido aqui, ele saiu para cá, foi lá, bateu no topo, mas ele está meio que concentrado aqui já há um tempo numa faixa aqui, assim, ó, certo? E isso aqui, a gente vai ressaltar que está correndo uma troca de mão aqui. Toda a operação de compra e venda aqui, que é liquidada, né? Enfim, todo esse processo, está ocorrendo uma troca de mão aqui de todas as criptomoedas. Então, temos que ficar atento, porque o final disso aqui pode ser positivo, frente às notícias, pode, mas pode ser negativo também, certo? Então, no total, a gente precisaria, como eu falei lá na semana, estar acima dessa faixa aqui, que ainda assim é resistência para o mercado hoje, certo? Vamos agora pular aqui, ó, vamos para a dominância do SDT. A dominância do SDT, ó, a gente está no semanal aqui, a gente tem essa faixa aqui, que hoje ela é uma grande resistência, o preço não tem rompido isso aqui, e essa outra faixa aqui, que ela é um grande suporte, né? A gente está também numa zona de resistência macro no USDT. E o que a gente estava aguardando há bastante tempo e que a gente vem comentando que está um pouco descolado da dominância do Bitcoin é justamente que o USDT dominância ele está se mantendo nesse ponto. E a nossa expectativa para que, de fato, as moedas elas ganhem valor, aumentem de preço, elas cresçam, né, em valor, é que e isso não está acontecendo ainda. E temos aquele bendito candle lá de uma grande indecisão aqui também. Então a gente tem que ficar atento, porque caso isso daqui vire, né? Caso essa força ascendente que a gente vê aqui, ela de fato se solidifique, a gente vai ver a dominância do Tether visitar patamares superiores e com certeza isso daí vai refletir numa queda forte lá nas moedas, certo? Frente a esse equilíbrio, não podemos descartar, tanto lá no total, quanto aqui, um processo ainda de lateralização, certo? Quando a gente vem para o diário aqui, ó, a gente já consegue ver, já está mais explícito isso, que, de fato, o que está acontecendo é um equilíbrio e um processo de lateralização, certo? Vou falar um pouco da dominância do Bitcoin, que a gente fala que está um pouco descorrelacionado lá com a dominância do Tether. Enquanto a dominância do Tether, ele está mais ou menos aqui assim, né? Nessa faixa, num patamar acima, né, de resistência, como se fosse essa zona aqui, como a gente pode perceber, né, aqui na dominância do Bitcoin, o Bitcoin ele está mais abaixo. A gente sabe que quando a gente tem uma descendente no Tether, tem uma ascendência lá no total, e tem também uma descendência aqui da dominância do Bitcoin, é uma explosão no mercado, né? Concorda, Thiago? Realmente os foguetes decolam, né? Mas a gente não está visualizando isso, apesar até do Bitcoin estar mais descendente, pelo fato do Tether ainda estar num patamar mais elevado, o que a gente está vendo é medo na cabeça da turma. Então, temos que ficar atento, porque
Nesse momento de medo, todo mundo já sabe, é onde ocorre a maior parte das trocas, né, de mãos daquelas pessoas que não têm um conhecimento tão grande, certo? Então, pensando assim, o que é que eu acredito aqui, ó? Então, a dominância do Bitcoin, ela está um pouco estagnada aí, isso daí a gente vai até poder ver um reflexo melhor no próprio ativo. Vamos dar uma olhada rápida aqui no Bitcoin. Faixa aqui, ela para mim é um grande divisor de águas. Ela continua sendo um grande divisor de águas. Essa faixa aqui, ó. Certo? Estou botando ela de vermelho porque a gente está enfrentando ela como resistência. Mas ficou claro nesse ciclo que quando o preço está acima dela, ele está mais forte. E é onde ele de fato consegue escalar. Então, essa reação que a gente está tendo aqui, ela ainda não elevou o preço do Bitcoin para cima dessa faixa. E para aqueles que ainda acreditam que tem ciclo, isso começa a se desenhar, né, de uma forma mais sólida. Mas, até então, o que a gente está vendo é um grande equilíbrio, certo? E não podemos abrir, né, Thiago, tirar da nossa mente aí, abrir espaço para descartar a possibilidade dessa semana de alta volatilidade do Bitcoin vir fazer um movimento aqui, né, de busca de liquidez, de ainda assim vir visitar aqui patamares inferiores, né? Isso é uma coisa que está sempre aberto nesse processo aí, que a gente está pontuando de troca de mão. Esse aqui é o cenário do Bitcoin, né? No presente momento, eu ainda acredito que a gente está nessa descendência aí. O movimento é claro, a gente está no movimento de descendência. As ondas de Elliott estão começando a se formar mais e mais aí, ficando mais simples de enxergar. E agora, a gente está tendo uma certa reversão nessa faixa aqui, tá bom? E para mim é simples. Eu vou mostrar para vocês como é que eu desenho suporte e resistência. O gráfico está diário. Eu vou desenhar uma linha aqui, tá? No corpo desses dois últimos candles aqui para cima. E deixar a linha aqui até no pavio dela. Desse na jeito. Faixa aí, né? Na faixa, exato. Que tá parecendo, tá bem curto aqui para vocês, mas o gráfico tá diário. Depois, quando eu abrir e destrinchar ele para os menores tempos, fractar mais esse gráfico, vocês vão entender o que eu tô falando. A gente tem uma zona clara de resistência aí. E a gente tem uma zona clara de suporte também, pessoal. E se eu não me engano, se eu apertar Shift aí exatamente, fica mais certinho, mais retinho. A gente tem aqui essa faixa, certo, de suporte, que eu vou pintar de verde, que vocês gostam da cor verde, né? Então, para mim aqui é simples. A gente tem esse cenário aqui, tá, para a semana, onde a gente tem uma zona de resistência vendedora lá em cima, essa zona aqui, e onde a gente tem uma zona de resistência, não, uma zona de suporte comprador aqui embaixo, certo? E aqui embaixo nessa região onde a galera não quer deixar que o preço caia, são os bulls. E aqui tem um institucional querendo controlar e manipular o preço para deixar ele subir de acordo com como eles gostam, né? Então essa é a leitura essencial para a semana do Fed. Porque o mercado pode ficar lateral até quarta, significa ficar nesse range aí até quarta-feira, certo? Ou fazer exatamente o oposto do que parece ser lógico. Pode significando aqui, por exemplo, dá para ver que a gente está tendo um canal aqui bem interessante no diário, no qual não se formou ainda esse canal, tá? Esse canal está muito precoce ainda. Seria interessante a gente ter outro toque aqui embaixo para ter uma confirmação desse canal. Mas pode ser que esse canal a gente não esteja nesse range aqui, né? Nessa lateralidade, que a gente esteja começando agora a ter uma reação. Entendeu? Então, a gente consegue ver esse canal aí em tempos gráficos menores, né? Num tempo gráfico diário ainda, ele ainda não está válido, né? Não tá. Se você for por 4 horas, ele começa a ficar um pouco mais visível, mais claro, mas mesmo assim eu gostaria de um toque nessa linha aqui, para depois realmente vir aqui para cima, tentar um novo topo aqui nos 97 e no 98. Mas a priori não estou vendo nada para 130 mil, entendeu, pessoal?
A gente está tendo muita zona onde tem um grande order block. A gente tem outra zona aqui também de OB, outra order block. Pô, desculpa que o desenho tá horrível. Mas todo esse momento aqui também lá em cima, aqui, ó, a gente vai ter outra zona de order block também. Então, assim, o Bitcoin é como se ele tivesse algumas Tem barreiras que ele muitas precisa camadas. quebrar. Entendeu? Exatamente, Marcelo. Tem muitas camadas, então ele vai ter momentos e tem muita barreira aí. Pode ser que quebre, pode, como eu falei mais cedo, pode fazer o oposto do que parece ser lógico pra gente, que são até pessoas que são entendidas, que já têm uma certa experiência no trade e investimentos dentro do mercado de risco. Mas é assim que o mercado funciona. Ele não tá só para pegar, ele pega a liquidez das sardinhas, né, que é o varejo despreparado, mas ele também está aí se preparando mais e mais para pegar também o dinheiro do institucional, ou de também grandes retails, de grandes baleias, pessoal que investe há anos e anos. Tem uma guerra aí, que eu acho que é uma coisa que é importante. Hoje é segunda-feira, a semana está começando, e aí a gente... Mas, pensando nos trades, o que eu acho que a gente tem que ficar atento é o seguinte: essas duas faixas que você marcou aí, de suporte e resistência, eu acho que essas são as faixas, de fato, que o preço ele está inserido. Existe esse canal ainda que não está consolidado, então eu acho que esse desenho aí é o que a gente tem que ficar acompanhando, certo? E para a gente que opera, a gente tem que ficar atento em como o preço vai estar chegando em cada ponto desse aí. E poder tirar proveito disso, de que maneira? O preço está vindo ali no ponto ali da base do suposto canal, e ele está se comportando de uma forma onde ele vai fazer a reversão, vamos pensar em long, simples assim. Está chegando lá no topo e ele está se comportando de uma forma que vai gerar reversão, vamos pensar em short. Não tem muito o que fazer. Eu acho que nesse atual momento aí, para a gente que busca trades e que a gente tem, né, o nosso projeto 10 mil e 100 mil, o que importa é ficar atento a essas faixas e como o preço está chegando nelas, para que a gente, de fato, possa tirar proveito em operações de long e de short. Essa é a minha visão. Agora, Thiago, pensando numa operação, digamos assim, mais forte, mais pesada, caso essa volatilidade toda dessa semana ela possa, né, desencadear, você acha que está mais forte para operações long ou mais forte para operações short? Bom, a gente tem dois cenários. O primeiro cenário é o cenário da que ainda temos a continuidade do ciclo de alta e não acabamos. E o segundo cenário é que acabamos o ciclo de alta, no qual o topo foi em outubro. O que acontece normalmente no ciclo do Bitcoin ao longo dos anos. Já aconteceu isso em 2019, aconteceu isso em 2017, aconteceu isso em 2021. O Bitcoin faz o ciclo no quarto trimestre do ano, e geralmente em outubro. Só que esse ano foi um ano muito atípico. Esse ciclo, de um modo geral, foi muito atípico, porque foi o primeiro ciclo da história do Bitcoin ao qual o institucional foi o rei e não o varejo. Então não tivemos a euforia que a gente teve no varejo nos ciclos passados, com a última fase sendo uma fase ainda de alta constante. Mas tivemos uma alta aí desde novembro de 2023, se eu não me engano. Então, para mim, o cenário que eu estou vendo é um cenário de qual não acabou o ciclo ou um cenário do qual acabou o ciclo. Eu ainda acredito que acabamos com o ciclo, tá, pessoal? E a alta que a gente teve desse ciclo foi de 126 mil. Eu estou louco para estar errado nessa minha leitura. Mas eu acredito que qualquer alta que a gente enxergue no gráfico é dada a um momento, é um alívio, na verdade, mas ainda estamos com a tendência de baixa. Significa que nós não vamos ter uma high, não vamos ter uma alta mais alta do que 126. Ao meu entendimento, meu plano A é esse, eu trabalho dessa maneira. Então eu quero esperar até o momento certo para realmente shortar. Agora, e aí tem um plano, né? Tem esse dessa maneira. Só que aí, esse é o cenário macro. Como é que eu falo macro? Daqui até o final do mês de janeiro, tá? Nesse nível de macro, que não é muito macro, é micro ainda. Mas no mais micro que é isso, que é o plano da semana, eu vejo 3 cenários.
com esse anúncio do Federal Reserve, tudo pode acontecer. A gente pode ter uma alta muito interessante, baseada só na especulação e na notícia de que o Banco Central vai comprar a dívida pública dos Estados Unidos, que o Banco Central vai mudar a política monetária, que o Banco Central está cortando as taxas de juros. Isso realmente é muito bullish. O mercado adora isso. Então, o cenário 1 é o cenário bullish, né? Para vocês que estão assistindo aqui, que tem uma pegada mais para o lado bullish, lado dos compradores, a gente vê um breakout. E se essa semana for bullish de verdade, a gente vai ver até antes de quarta-feira um breakout, certo? O que eu falo breakout, vou voltar aqui pro gráfico para mostrar para vocês. Breakout seria passar essa faixa lá da minha zona vermelha. Um breakout nessa área, talvez quebrando até o canal, certo? Varrendo o short e preparando o terreno. O que significa? Varrendo, tendo alta liquidez no pessoal de short, fazendo um short squeeze, e depois no reteste a equipe dos bulls continuam mantendo, significa comprando e elevando o preço para altos patamares. Para mim, 100 mil é um ponto, primeiro 97, 98 é um ponto, tá até aqui no gráfico, foi até mais fácil de ver. Para mim, o primeiro ponto pode ser 97, 98, que ainda estaria confirmando esse canal. Segundo ponto, 106. Terceiro ponto, 110. Quarto ponto, 116, 115. Certo? Se você for realmente ver esse cenário bullish. Cenário bearish, que a gente não pode deixar de ver, é o seguinte: um fake out para cima, batendo nessa zona de resistência aqui e descendo o preço forte, talvez quebrando até o canal lateral, certo? É isso aqui. É um fake out para cima, quebrou, rejeição forte, mas se manteve na zona de suporte, lateralizou um pouco aqui, deu algumas horas para o pessoal comprar, e aí depois deu um movimento real dele, ou de continuação à lateralidade, ou de quebra para cima. Esse é o movimento que eu estava enxergando. Se a gente for, vamos dizer assim, bearish para a semana, mais long e ainda a continuidade do ciclo de alta. E aí tem um cenário 3, que é o cenário da lateralização, que para mim é o que é o mais provável de acontecer, é que o preço fique nesse range aqui, certo? Quebre para cima um pouco, que crie um pouco mais, né, de espaço, mas que fique nesse preço aqui, sem se movimentar até realmente a notícia do Fed. Geralmente isso é o que acontece, pelo menos nesse ano e no ano passado, que eu acompanhei bem de perto, é o que acontece. Tá? Essa manipulação. Então, na minha visão, essa semana é para esperar a caça às liquidez e depois se posicionar. Seria uma maneira mais segura, um pouco conservadora, mas seria mais segura de entrar nesse presente momento, certo? E é isso aí. Eu tenho esses trades aqui do final de semana, rapidinho, só vou botar aqui, que eu fiz no final de semana, que foram longs, tá? Eu fechei hoje, antes dessa queda que a gente está tendo aí, quando o Bitcoin estava 91 e pouco. Então eu tenho esse aqui de Ethereum, 83%. Eu aumentei um pouco o leverage. Depois eu mostro para vocês como é que eu faço o cálculo para usar a alavancagem, entendeu? Tem maneiras interessantes de usar. Então, na verdade, a gente não precisa ficar fixado só a 10x. A gente pode trabalhar até 100, que é o que a maioria das operadoras fornecem, né? Eu estou criando um vídeo para vocês depois, no qual eu vou mostrar como são as operadoras, o que é uma SEX, o que é uma DEX, o que são instituições centralizadas, descentralizadas, para mostrar para vocês aí um pouco como é que navega, né, nesse mundo que está se criando na frente da gente, que a gente precisa aprender o mais rápido possível se a gente quiser tirar vantagem. Então esse aqui foi um bom, eu gosto de mostrar sempre a entrada, que é importante, 3.037, mostra aqui um ponto super interessante voltando aqui, mostra um ponto muito interessante aqui. Cadê? Pô, foi mal, pessoal. Tô com uma tela menos, tá complicada. Ethereum, pronto. Foi aqui, eu entrei aqui, ó, 3,50. Um pouquinho pra cima aqui, ó, 3,52. Foi antes dele dar essa explosão, tá? Não fiz parcial, porque eu tô acreditando que Ethereum, como uma moeda mais forte nesse gráfico aqui de 4 horas, comparado a Bitcoin, você vê que Bitcoin está mais lateral, enquanto Ethereum ele se encontra, eu tirar aqui os desenhos, enquanto Ethereum ele se encontra um pouco mais em ascendente. Então eu acredito que Ethereum vai conseguir quebrar essa barreira dos 3.229 e seguir. Um pouquinho mais, não tem nada de muita mudança não. Eu também mantive Sol, por mais que seja uma moeda que estava fraca, mais fraca do que o Bitcoin e Ethereum até esse presente momento,
dá pra gente ver aqui, perfeito, né, pessoal? E com pouco volume, vamos dizer assim, dando espaço para manipulação. A gente teve uma volta em V bonita aqui, que o pessoal do trade adora esse tipo de volta, mas o preço ele chegou aqui até a metade no ponto 0,50 de Fibonacci. Eu não posso apertar aqui, se eu apertar vai aparecer desenho pra caramba. Mas ele não tá conseguindo se desenvolver. Então eu também fechei hoje essa aqui, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Se eu não me engano foi essa aqui, Solana, tá vendo? 131 até 137. Trade curto, um trade que eu considero turbo, porque foi menos de 12 horas. Na verdade foi um pouquinho mais, foram 18 horas de trade ao total. E a gente tem esse aqui do velho e bom Bitcoin, também que eu entrei a 88 e 91.349 foi meu fechamento dele. Então assim foi o que eu pensei para esse momento aqui. Eu tenho um short Bitcoin aberto até o presente momento, no qual eu shortei desde a semana passada 93, 94. E em 91 eu aumentei, diminuindo minha entrada. Eu não tenho foto aqui, porque ele está aberto ainda, então eu não salvei, não coloquei no meu arquivo. Mas enfim, é o que eu fiz esse final de semana. Eu acredito que agora, para hoje, não tem trade. A gente tem algumas faixas interessantes que eu mostrei. Vou deixar de novo aqui para vocês na tela, para depois vocês darem uma pausada no vídeo e olharem de uma maneira mais calma, vendo mais ou menos onde é que estão. Eu vou tirar esse desenho aqui para não criar muita especulação e mostrar aqui só esse range que a gente está aqui, né? Entre 93.700, 94 mil até 83, 84 mil. Esse para mim seriam pontos de compra, 83, 84 e pontos de venda, 93. Se quebrar e o gráfico ficar... Se o token quebrar aqui e ele continuar lateralizando muito tempo aqui, criando uma bandeira ou uma cunha, provavelmente a gente vai ter uma explosão para cima. Então, se ele não me der essa compra aqui, ele vai me dar essa compra nesse momento de reteste. Então, eu não me preocupo, entendeu, pessoal? Eu não vou entrar ou então ficar naquela FOMO, né, Fear of Missing Out, de que, pô, se eu não entrar aqui agora, eu não vou ter outro ponto. Eu prefiro, ou eu compro quando ele cair aqui embaixo, com a faca caindo, que é meio perigoso, ou então eu compro ele no reteste aqui em cima. Mesma coisa para Ethereum, o Ethereum está bem visível aqui também esse canal, e mesma coisa para Solana, são os primeiros toques que eu tô. E Solana, ele está até chegando no meu ponto aqui, eu desenhei isso aqui desde a semana passada, mentira, desde o dia 1º de dezembro, é isso mesmo, semana passada, e tive minha confirmação aqui no dia 3, e ele já voltou a tocar aqui. Muitos traders vão dizer que esse aqui é o ponto, então já deu a confirmação, 2 toques em cima, 2 toques embaixo, entendeu? Perfeitamente. Mas para mim, eu ainda acredito que ele pode testar esses pavis que estão aqui, principalmente que não teve volume, criando um pavio melhor, um impulso melhor, dando mais volume aqui nessa região. Então, para mim, entradas para Solana também estão nessa região aqui, certo? Desculpa aqui, vou botar aqui, não, foi mal, a zona ficou grande, mas voltando aqui, tal, nessa faixa aqui, e vendas, ó, aqui, ó, tem até uma linha linda aqui, nessa faixa aqui, vou deixar bonito para vocês aqui, com preço e tudo na região, para depois vocês pausarem e pronto aí, ó. Tá vendo? Tá aí, né? Tá dando para ver, Marcelo. Tem até VWAP confirmando nesses pontos. É interessante. É um ponto muito interessante. Para Ethereum... Eu acho aí, Thiago, que o que você tá marcando aí, ó, tanto para Solana, quanto para Ethereum, quanto para Bitcoin, eu acho que o grande conselho existem essas faixas, vamos observar como o preço vai chegar nessas faixas. Se o preço a partir de agora ele resolver subir, porque isso aí quem define não é a gente, né? Mas se ele resolver subir, ele vai tocar uma faixa de resistência. A gente tem que pegar e interpretar como ele está chegando nessa faixa de resistência e ver o que é que a gente pode tirar de proveito e vice-versa. Se o preço decidir cair aí agora, ele vai tocar numa faixa de suporte e a gente tem que interpretar. Agora, se ele for cair daí agora, né, Thiago, tem algumas moedas aí que a faixa de suporte está até com uma certa distância, né? Então, talvez já permita até uma operação short
digamos assim, né? Se o preço começar a falhar. Talvez a primeira operação, caso a fraqueza momentânea permaneça, seja um possível short, né? Mas pensando numa operação mais curta, talvez, ou uma operação que possa até dar uma esticada. Aí só quando o preço bater lá na faixa de suporte, né? Isso para determinar. Mas enfim, eu acho que a visão das para a semana aí já foi passada. O que a gente espera, o que a gente tem que ficar atento, as faixas estão definidas. E acho que é isso aí, né, Thiago? Vamos ver o que é que vai acontecer, aproveita né? aí. Rapidinho, que eu só tô deixando aqui salvo pro pessoal os pontos que eles podem entender, velho, pausar o vídeo depois e dar uma olhada nesse conteúdo de primeira que a gente está enviando aqui, né? Com possíveis zonas de trade para long, para short, para Ethereum, para Solana e para Bitcoin. É isso aí, pessoal. A gente passamos a informação que queríamos, né? Tudo beleza. Vou tirar aqui, voltar aqui para esse lado. Mostramos aí o trade da semana, né? A gente mostrou o nosso macro, né? E é isso aí. Obrigado a todos pela essa presença mais uma vez. Hoje foi o dia de uma live pesada, complexa, extremamente importante e que gostamos de fazer pelo menos uma vez na semana para dar um norte, principalmente na segunda-feira. Eu acho que a gente vai deixar isso marcado aqui mais e mais entre eu, o Marcelo ou o Tunes. O Tunes já veio mais cedo mostrando também os trades que ele fez no final de semana, se eu não me engano. E é isso aí, pessoal. Essa semana é uma batalha psicológica. Então respira, segue o plano, confere a dominância e nunca entre sem invalidação clara. Se você curtiu, deixa o like, compartilha e cola no nosso Discord para acompanhar tudo em tempo real. Amanhã tem atualização pós-Sailor, certo? A gente coloca tudo isso no nosso Discord e no nosso Twitter também. Tamo junto, família. É isso aí. Um abraço a todos.